Então, continuando praticamente a live anterior, nós estamos então tentando aqui ver se eu acho o Leonardo. Vamos ver se eu consigo. Aqui está o Leonardo. Vamos ver o Leonardo se eu consigo visualizar. Muito bem. Agora eu acho que vai dar certo. A sorte é que estamos todos aprendendo com essa tecnologia e vamos nos conectando e aprendendo. Muito bem, Léo. Bom dia. Que bom que você conseguiu Oi, entrar. professora. Tudo Bom bem? dia. Tudo bem. Eu não sei Leonardo, eu se... vou passar a palavra. Vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem de novo. A Tá sorte é que bem. Eu isso é só tô, fácil. Sim, eu só fala. tô com um problema, professora, que eu só tenho a minha imagem, eu não tô conseguindo me ver. Ah, tudo bem, mas a A gente senhora já me vê bem? a gente te vê bem. Então, Tá bom. Léo, para a gente não perder muito tempo, eu queria começar que tu me contasse assim, ó, o que que tu preparou para nos dizer aqui hoje a respeito do tema principal, que é o trabalho digital decente, né? Eu gostaria Legal. que tu fizesse essa diferença assim, por exemplo, o que que é um crowd worker, né? O que que ele significa nesse contexto de digitalização, a diferença entre o Uber e a turquerização. Alguém já perguntou nesse momento com a live anterior. Assim, já fez essa pergunta, quais seriam essas diferenças. Então, eu queria que tu colocasse um pouquinho desse contexto que a Maíra já nos preparou. Muito obrigada por ter Bom, aceito, tá bem? tudo bem, professora? Bom dia. Tudo Bom bem, bom dia, dia. pessoal. Foi bem legal a parte da Maíra, em que ela fala sobre o trabalho decente, trabalho digital decente. Professora, antes de eu começar, eu só queria ver, a senhora está me enxergando, né? Sim, tá É, tudo tranquilo, porque eu, pode seguir. tá, Seguir bem. porque na verdade eu não sei o que aconteceu, a minha tela tá preta, Não, tá, mas não, eu não está consigo aparecendo enxergar. para nós e a gente está ouvindo muito bem. Legal, Então é o que nos importa. tá, tá ótimo. Então tá. Bom, professora, eu acho bem interessante a fala da Maíra porque ela conecta com a minha, né? Então o que a gente combinou é que a Maíra faria uma visão geral, então Uhum. desse trabalhador digital, do trabalho digital. Perfeito, obrigado. E então eu falaria um pouquinho sobre alguns pontos, alguns tópicos específicos, né? Algumas discussões, principalmente aquelas que eu vi na minha pesquisa que eu fiz na Alemanha no ano passado. Então, eu fiz uma pesquisa com o professor Steinmeier, na Universidade de Münster, e a gente debateu alguns assuntos, né, que vocês, inclusive, já comentaram, sobre os crowdworkers, a questão da proteção de dados dos trabalhadores, e alguns novos tópicos, né, envolvendo o direito coletivo. Seria basicamente isso, né? São temas bem recentes para mim, né, professora? A senhora foi minha orientadora no mestrado, e no mestrado eu trabalhei com as startups, né? É um pouquinho diferente, mas ainda assim também trabalha com direito digital. Bem, a diferença, então, vamos ver se a gente consegue definir o que, que é o trabalhador de multidão. Então, que a Maíra pontuou algumas diferenças, mas eu gostaria de aprofundar esse ponto aqui. O que, que é alguns criticam, o Tom Slee coloca o seguinte, ele fala uberização para todos os tipos de plataforma, mas a gente sabe que tem Uhum. muitas distinções. Eu queria que tu fizesse um pouquinho essa explicação. Legal. Então, nessa pesquisa que eu fiz, existe uma distinção que alguns autores fazem entre a uberização e a turquerização, né? Inclusive, alguém já comentou na live sobre o Mechanical Turk, que é uma plataforma. Então, alguns autores eles fazem essa distinção. Uberização seria um tipo de trabalho offline. Então, na verdade, ele é feito no mundo real, digamos assim. Eu acho que a Maíra até já fez essa distinção, virtual, digital. A Uhum. turquerização seria feita online, né? Então, é dentro da plataforma, que o exemplo que a Maíra também já deu, que são dos codificadores, né, dos programadores, que eles fazem todo o trabalho online. Tá? Então, teria essa distinção. Offline seriam as plataformas Uber, 99, enfim, essas plataformas também que trabalham que fazem contratação de empregados domésticos, e por outro lado existiria daí as plataformas online que fazem essa contratação, e aí sim nós poderíamos falar em crowd workers, né? Então, os trabalhadores de multidão, eles têm mais a ver com essas plataformas online. E aí, então, alguns autores falam em turquerização, né, nesse sentido.
Mas, assim, professor, eu acho bem interessante também a gente frisar que essa é às vezes, essa denominação, essa distinção entre uberização e turquerização, ela acaba restringindo um pouquinho o escopo, né? Então, talvez Sim, não seja a inclusive. melhor denominação. Pode falar, professora. Uhum. Não, que existem, por exemplo, o André Zepper me coloca no Uhum, seu livro sobre intermediação de mão de uhum, obra, ele coloca que existem mais de 100 tipos de trabalho em plataforma. Então, às vezes é difícil tu identificar e colocar, assim, falar uberização para todos, né? Que cada plataforma tem as suas é, peculiaridades. Mas, do ponto de uhum, vista trabalhista, o problema que nos aflige é que esse trabalhador ele está muito à margem. Então, por exemplo, veja bem agora nesse caso que estamos todos isolados, os Ubers uhum, não tem mais tanta necessidade se a pessoa tem que ficar em casa. Então, assim, quantos trabalhadores estão precisando, né? Assim, do Corona Voucher, de uma uhum. proteção extra. E nos tempos normais eles também não têm, né? Nos tempos de normalidade também não tem, assim, às vezes, aquela remuneração decente, como comentava a Maíra. E então é isso que eu queria que tu colocasse, assim, essa questão das outras plataformas e quais são os direitos assim que pelo menos na Alemanha tu viste assim que o pessoal debate mais, né? Que eu entendo que a questão reputacional parece que está bem em alta, é um debate importante, especialmente agora que a nossa lei de proteção de dados também foi transferida para sua entrada em vigor para 2021. Então aqui a gente ainda não tenha uma proteção desses dados, assim mesmo que o empregado ainda esteja na informalidade ou não se encaixe ele como trabalhador, ele tem direitos fundamentais, sim, né? Como todo cidadão, que a gente diz, aqueles direitos fundamentais que seriam inominados, que estão ali no artigo 5º da nossa Constituição, por exemplo, no caso brasileiro. Mas eu queria te ouvir, porque eu sei que a tua pesquisa foi na Alemanha. Então, como é que é lá e, enfim, como é que eles estão lá, como é que é essa situação? Então, só fazendo um adendo, professora, antes a senhora mencionou o professor André Zipperer, né? Uhum. E eu acho que ele é um dos que não usa essa distinção, né? Uberização e turquerização, porque ela acaba não, ela acaba restringindo e não ampliando, né? Mas eu não sei, me parece assim interessante, pelo menos usar assim a princípio, porque a gente acaba conseguindo delimitar bem o que é uma coisa e o que é outra, né? Sim. Até para que as pessoas possam entender. Eu acho que isso é importante, né? Que a gente consiga fazer com que as pessoas, os destinatários das normas, entendam, né? A diferença de cada um Uhum. dos tipos de trabalho, até porque eles têm formas diferentes de proteção. Bom, em relação à sua pergunta, a questão do direito reputacional, a gente já tem que fazer de certa forma, um introito, porque na Alemanha a proteção de dados ela é muito forte, né? Então a gente não tem ainda essa característica no nosso ordenamento. A gente é muito recente, né, a discussão em relação à proteção de dados aqui no Brasil. Mas na Alemanha, eu vou lhe dar um exemplo. Eu não sei se eu já comentei com a senhora, mas em uma das primeiras aulas eu fui assistir uma cadeira de direito previdenciário. A senhora é minha co-orientadora, mas o meu orientador na UERJ, ele é professor de direito previdenciário, professor Marcelo, e eu quis mostrar como funcionava assim a questão do direito previdenciário, enfim, que essa professora estava expondo, e eu fui tirar umas fotos dos slides. Eu estava bem no canto da sala, era um auditório. Então eu tirei uma foto, como eu ainda não tinha acesso ao sistema da universidade, eu quis tirar uma foto para buscar aquele documento. E imediatamente que eu tirei a foto desse slide, a professora interrompeu e perguntou o que eu estava fazendo, que aquilo era a proteção de dados, e ela disse que eu não tinha pedido autorização para ela. Então, a senhora veja, tem uma diferença, assim, né? Na hora nossa, é verdade. Então, eu pedi desculpa, expliquei para ela que eu queria tirar uma foto para mandar para o meu orientador no Brasil. Enfim, no final acabei ficando amigo dela, assisti as aulas, é uma professora super, super gentil e muito interessada, assim, com o Brasil. Mas tem essa diferença. Então, as pessoas, elas têm essa tendência a proteger os seus dados, né? E a gente não vê isso aqui ainda. Então, em relação à questão do direito reputacional dentro desses trabalhadores digitais, existe uma questão muito forte em relação justamente à reputação, né? Essas pessoas, elas prestam serviços e, em função desses serviços prestados, os clientes
dão notas, né? Podem dar nota, podem dizer como foi o trabalho, enfim, e isso tem um reflexo gigante dentro desse trabalho. Às vezes a pessoa pode até não mais prestar o trabalho por conta de notas, né? Então, ontem mesmo, na live do professor André, que a senhora já citou, ele fala no direito reputacional, né? Então, o direito à reputação digital, possibilidade até mesmo de portabilidade. Eu estou dentro de uma plataforma, eu quero ir para outra, eu quero migrar para outra. Pô, então as minhas notas, as minhas anotações, as minhas estrelas, elas poderiam migrar para outra plataforma aqui de crowdworking, né? Então, é interessante, é algo bem novo, né? A portabilidade e como isso afeta a vida do trabalhador. Uhum. E as tarefas assim individuais do crowdwork pode exigir uma competição exacerbada, né, no ambiente virtual. E às vezes pode ser que aquele que chega em último lugar tenha trabalhado e nada receba. Essas competições, digamos, criativas, assim, elas podem premiar só alguns e podem deixar os outros sem perceber o que é mais importante para o trabalhador, que é a questão da remuneração para a sua própria sobrevivência. Como é que isso aí está sendo regulamentado? Ou, enfim, existe uma tendência na Alemanha de vincular esses trabalhadores ao direito do consumo, já que ele fica entre o consumidor e o próprio dador de serviços, que seria, entre aspas, a plataforma? Alguns dizem, inclusive, que a plataforma não teria tanto lucro, e isso é uma outra discussão importante, e que essa plataforma, na verdade, o que ela quer é pegar fazer essa transmissão, essa circulação dos dados. O que você acha desse debate todo? E se essa proteção de dados dos trabalhadores nas redes sociais, como é que se encontra essa proteção na Alemanha? Então, assim, misturando um pouco os assuntos para você falar assim. Sim, legal. Aí são várias questões, né? Principalmente, em primeiro lugar, a questão das tarefas dos crowdworkers, né? E um segundo ponto, essa possibilidade de conexão entre o direito do consumidor e o direito do trabalho. Mas aqui eu vou fazer um parênteses, professora, e a senhora sabe que eu acabo fazendo os parênteses e acabo divagando um pouco, peço desculpa. Mas é interessante o que a senhora mencionou, da responsabilidade, né? A responsabilização das plataformas. Então, até na palestra, quando eu conheci o professor Steinmeier, foi na URGS, né? Foi uma palestra que a senhora montou, e nessa palestra, a senhora deve se recordar, ele falava, né, da responsabilização dessas plataformas, porque existem plataformas, inclusive, na Europa, que não estão lá, né? Elas prestam serviços na Alemanha, mas elas estão localizadas na Índia. Né? E como é que funciona essa responsabilização? Né? Então, isso seria um segundo ponto, né? A partir do momento que a gente vê, olha, qual o caminho que a gente vai seguir? Vai ser o direito de trabalho, direito do consumidor, que tipo de proteção? Depois a gente também tem que ver se essa proteção, de fato, ela vai ocorrer, né? Então, a questão da responsabilização das plataformas é um tópico bem interessante. Fecha parênteses. Bom, tarefas individuais, professora. A senhora mencionou as competições, né? Então, competições criativas. Na Alemanha, até a tradução literal seria concurso criativo. Então, aquela pessoa que apresentou o melhor trabalho, ela vai ficar com a vaga ou ela vai receber por aquela tarefa. Então, 5 pessoas apresentam tarefas idênticas e o cliente escolhe uma delas. Só aquela tarefa escolhida é quem vai receber. Então, tem muita discussão em relação a isso. Como fica? Esses outros 4, eles não vão receber nada por aquilo. Mais do que isso, essas tarefas que foram apresentadas por esses 4, elas ficarão em poder do cliente. Então tem uma discussão e aí envolve aí o professor Däubler, ele traz o direito do consumidor para justificar uma proteção a essas pessoas que não receberam, né, pelo preço do serviço, da tarefa. Tem uma outra questão também que a senhora bota ali também Oi, desculpa. Não seria uma proteção menor, digamos assim, ao menos a proteção do preço do serviço, ao menos. Teria que se achar uma proteção para todos, me parece, né? Aqui, uma opinião minha, né? Sim. Mas para mim não faz sentido a pessoa fazer uma tarefa, criar essa tarefa e não receber por aquilo. Então, deveria se achar um meio termo, né? Mas tu ia seguir ali. Sim, a questão também tem uma outra questão ainda nesse ponto, que não é a melhor tarefa, mas é aquele que entrega primeiro.
Então, quem entrega primeiro recebe o preço, né, do contrato. E, por fim, a discussão do direito do consumidor. Então, existe já uma tendência de se puxar a proteção do trabalhador, ou se equiparar a proteção do trabalhador ao consumidor. Tá? Puxar o direito do consumidor para o direito do trabalho. Essa é uma discussão também do professor Däubler, ele que traz esse debate. Então tá, bom dia aqui quem está entrando, bom dia Márcia, que eu estou vendo ali do Sul do Jardim, bom dia os nossos ouvintes, então está nessa linha aqui da proteção desse trabalhador, então, de crowd worker, que significa um trabalhador que trabalha por tarefa em plataformas digitais, via de regra, né? E existe também o conceito de multiterceirização. Esse conceito é interessante, né? Que eu não sei se tu teria alguma coisa também para nos comentar, que às vezes eu posso terceirizar, dividir as tarefas em micro tarefas, mas também posso terceirizar essas tarefas de várias formas. Não sei se poderia comentar alguma coisa, como eles têm tratado isso. A terceirização digital. É interessante esse conceito, porque a plataforma a gente até já saiu falando, né, sobre o crowdworking, mas sem dar uma denominação, um conceito, né, mas o crowdworking ele seria um triângulo, né, de certa forma, não é uma terceirização, mas sim uma intermediação online. Então existem três partes, né, o cliente, o trabalhador e a plataforma que faz essa intermediação. Eu acho que esse seu conceito de multi-terceirização, ele talvez seja um pouco mais complexo, né? E envolva uma maior participação desse terceiro, talvez, né, professora? Sim, muito bem. E os dados, como é que a Alemanha está protegendo os dados dos trabalhadores? E como é que, por exemplo, a questão das redes sociais, como é que esses trabalhadores estão se organizando? Como é que está sendo visto esses movimentos trabalhistas nas redes? Se os sindicatos na Alemanha estão podendo organizar esses trabalhadores digitais, que foi, por exemplo, uma sugestão que a Maíra nos deu. Eu gostaria que tu conversasse um pouquinho sobre se é possível fazer uma greve digital, né? Como é que Legal. é isso? Então, eu gostaria que tu desenvolvesse um pouquinho esse tema. Legal. Essa parte da Maíra eu achei bem interessante, quando ela fala da questão dos trabalhadores eles se unirem, né, numa plataforma, até para eles terem mais força, né? Então é bem interessante isso. A questão da proteção de dados, professora, é algo, de novo, é bem interessante, bem forte dentro do direito alemão, né? Eu também pude assistir uma cadeira, um seminário de proteção de dados. Na Alemanha eles têm dogmaticamente falando, eles têm uma área do direito especificamente para proteção de dados, né? Direito da proteção de dados, Datenschutzrecht. E isso é muito interessante, algo que a gente não tem aqui. E dentro dessa área do direito, existe ainda uma sub-área enorme, que é a proteção de dados dos trabalhadores. Então, é algo bem complexo para eles, com várias normas, vários regramentos. Falando assim, resumidamente, em relação à proteção de dados dos trabalhadores, um primeiro ponto que eu queria abordar é a utilização desses dados dos trabalhadores para tomada de decisões na empresa. Então, um exemplo que o professor Däubler ele dá no livro dele é a possibilidade dos empresários, das empresas, coletarem esses dados e aí então poderem decidir quais empregados eles podem alçar a um cargo maior, ou até mesmo como forma de dispensa, né? Quem eu vou dispensar com base nos dados que eles geram. Então, um exemplo que ele dá são dois trabalhadores em que a empresa analisa a vida dessas pessoas. Eu até anotei, né? De um lado tem um empregado que não tem família, o outro tem um empregado que tem uma família. Por um lado, esse que não tem família, ele se conecta, ele está muito ligado a movimentos trabalhistas nas redes sociais, e a empresa consegue buscar esses dados em função do trabalho, né? E com base nisso, eles conseguem decidir, olha, aqui faz mais sentido para a gente que essa pessoa que tem família, né, que não está ligada a movimentos grevistas, que não vê um podcast envolvendo direito sindical,
né, que essa pessoa fique conosco, ou que essa seja alçada a um cargo de maior relevância. Tá? Então, ele traz, ele é um pouco, eu diria assim, professora, ele é um pouco polêmico, né? Ele causa o professor Douglas, né, trazendo essas questões. São questões que talvez não sejam tão comuns, né? Mas é Mas interessante a gente pensar essa informação do como empregador é interessante, né? Porque ele pode fazer bom uso claro, ou mau uso, né? E pode, inclusive, é, fazer um uso discriminatório. Qual é, inclusive, a questão agora da saúde, né? O que a gente tem visto? Que Taiwan, na China também já se desenvolveu alguma tecnologia que verifica se a pessoa teve ou não a doença. Então, se o empregador uhum, quiser, poderia até dispensar, digamos assim, esse empregado, uma dispensa discriminatória. Então, interessante. O tipo de controle de dados também que se tem é um outro debate, né? Alguns dizem que antes era agora a gente tem fora da pele e dentro da pele, até enfim, aplicativos que conseguem mensurar se tu tem ou não uma pressão alta, se tu tem algum problema cardíaco, etc. Então, é interessante o ponto de desenvolvimento que está a questão da tecnologia e do controle, né? O controle, esses dados que o empregador pode saber. Mas eu queria que tu terminasse teu raciocínio ali. Então, é exatamente isso, né? A questão da dispensa discriminatória, né? Então, a própria Débora, que entrou agora na live, ela trabalha com proteção de dados. Ela fez doutorado na Alemanha e ela pode falar melhor que ninguém a questão dos dados sensíveis, né? Tem dados que não podem ser utilizados. A própria questão das doenças, né? Então, são dados que eles não podem ser buscados pela empresa, né? E isso, para a gente, eu acho que a gente não viu ainda o impacto que isso gera. Mas na Alemanha eles veem, né, como isso vai impactar cada vez mais para tomadas de decisão dentro da empresa, né, dentro da relação de trabalho. Já saindo um pouco da relação de emprego, mas já tentando fazer algo maior, né, a relação de trabalho. E aí, professora, eu acho que a senhora já perguntou a questão das redes sociais também, né? As redes sociais, elas também têm uma relevância grande dentro da proteção de dados. Um exemplo que a gente pode dar é a própria questão da entrevista, né? A pessoa, antes de ser contratada, o empregador aí vai lá e acessa a rede social da pessoa. Né? Na Alemanha, esse professor, ele também diz, o professor Däubler, ele diz, olha, se houve um acesso, um pedido de conexão, né, para se conectar com um amigo dentro dessa rede social, sem dizer que ele está entrando na rede para analisar a vida desse candidato, desse futuro empregado, aí seria uma discussão. Então, isso é bem interessante, né? A questão, então, da rede social e a possibilidade da empresa acessar ou não, né? Dependendo da rede social, se é um LinkedIn, se é um Facebook, um Instagram. Então, tem todas essas discussões que a gente não discute aqui ainda, né? Eu vou olhar aqui, eu acho que teve uma pergunta ali, professora, só que eu não consigo acessar. Consegui. Eu não me vejo, tá? Mas eu vi as perguntas agora. Eu não sei se... São comentários, acumulam muitos dados dos cidadãos. Assim, ó, sim, teve uma decisão ontem da ministra Rosa que não autorizou a liberação dos dados dos celulares das grandes empresas para fazerem para que o IBGE use na pesquisa de dados a domicílios. Então, assim, veja que isso está rapidamente também chegando no Brasil, a questão do dado de todos os cidadãos, isso é interessante. Não só do ponto de Não, com vista certeza. é um problema generalizado. Aqui alguém comentou alguma coisa sobre compliance. Claro, os instrumentos... não, é alguém do compliance trabalhista. Eu imagino a Rosana também trabalha com isso. Eu acho que os instrumentos de compliance podem deixar esses padrões de uso de dados mais claros, né? Tanto para empregado para empregador, e também fazer essa formação do trabalhador, do quanto ele está se expondo, na verdade, nas redes sociais, né? Quais são os dados. Então, a questão de educação aqui me parece importante também. Quais são os dados que ele quer que fiquem publicizados ou não, né? Mas, assim, a gente se encaminhando para o final. Eu não quero te explorar excessivamente, enfim. Mas queria te perguntar o que tu vê assim, ó, a gente vê um direito do trabalho, essa questão dos dados e tal, mas
as questões dos dados me parece que ele leva o direito do trabalho mais para o direito público. Não sei. Uhum. E eu tenho uma tendência também de privatizar, de voltar a usar o Código Civil. O que você acha dessas tendências? Como é que você viu isso, pelo menos assim, em termos de direito comparado na Alemanha? Como é que estão essas duas tendências que são tendências opostas? Ou a gente fica mesmo num direito do trabalho mais guarda-chuva ampliado? Entendeu? Assim, ou criamos ainda uma É. outra proteção para esses trabalhadores digitais. O que você me diria? Bom, a senhora me conhece já, né? Eu tendo a achar que o direito do trabalho ele tem uma conexão muito grande com o direito privado, né? Até uma discussão que eu sempre tive quando eu comecei o mestrado, as discussões na sua cadeira, né, do professor Leandro, que eu estendi essa discussão na Alemanha com o professor Steinmeier. Então, a gente um dia foi jantar, tomar uns chopps, né? A gente tomando uma cerveja, eu conversando com ele, e eu. Eu acho que encerrou. Opa, não, Nossa, apareceu. não, voltou. Voltei? Voltou, está travando. Sim, Tá. mas tu estava tomando a cerveja com o professor e aí É, e conversando, exato. e aí E agora eu consigo me ver, professora. Que coisa boa. É, não por me ver, mas estava uma agonia de ter uma tela escura. Bom, então, eu conversando com o professor, eu comentei que no Brasil a gente tem essa ideia de que o direito do trabalho ele fica fora do direito privado. E que o que eu acho que é uma tremenda besteira. Eu acho que a gente consegue proteger, inclusive, mais o empregado, o trabalhador, dentro do direito privado. A experiência do direito alemão é, exato. E mais do que isso, né, Débora? Agora tem o contrato de trabalho, ele também está no BGB, né? Eu acho que faz pouco tempo que eles incluíram o contrato de trabalho. O contrato de trabalho está dentro do Código Civil alemão, não só o de serviços. Então, é muito interessante. Para ver esse reconhecimento do vínculo empregatício, ele se dá com base na análise do BGB, do Código Civil alemão. Então, eles têm uma conexão, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode, né, professora, também perder essa raiz trabalhista, né, um direito autônomo. Então, a gente vê, pelo menos o que me parece, eu posso estar um pouco enganado, mas eles têm essa visão comunitária do direito do trabalho, eles têm essa noção de comunidade. O alemão ele tem essa até a gente pode utilizar o princípio da fraternidade, né, para isso. Mas ao mesmo tempo eles também puxam para o direito privado. Uhum. Então, no futuro, eu acredito, me parece que o direito do trabalho ele vai ficar cada vez mais próximo do direito privado. E eu acho que é uma forma de proteger o trabalhador, né, lato sensu. Então, eu acredito que seja isso, professora. É uma discussão interessante e a gente precisa ter cada vez mais, né? Eu acho que todos esses tópicos, eles se conectam. E eu também, se a senhora me permite falar um pouquinho mais, eu gosto muito de citar a professora Vera, né? A professora Vera diz, olha, lá no final tudo se conecta. A professora Vera Fradeira, né? Então, a sua vizinha. Sabe que Então, tudo se conecta. Léo, sim, tem um clássico que é o Cesarino Júnior. Ele dizia que o direito do trabalho é um terceiro gênero entre o público e o privado, Uhum, porque ele tem princípios próprios e a ideia de proteção ao trabalho, a dignidade do trabalhador, que é um contrato diferente do direito civil. Tem as suas especificidades por dizem respeito, ao menos claro. dentro. Eu gosto muito da teoria do personalismo social, que é, por exemplo, o indicativo que tem na Constituição italiana, que indica uma dignidade superior ao trabalhador, no seguinte sentido, que ele faz a economia, ele faz a riqueza, né? Ele gera riqueza. Então, a Itália é uma nação, uma civilização constituída sobre o trabalho. Nós poderíamos dizer o mesmo caso, né? No nosso caso brasileiro, ali no nosso preâmbulo, a gente tem os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, a nossa sociedade também é fundada no trabalho. Toda a sociedade humana é fundada nesse trabalho humano. E hoje em dia a gente vê mais nesse momento de interdependência e vulnerabilidade que a gente está vivendo, que a gente depende muito mais uns dos outros e do trabalho uns dos outros. E eu acho que com isso eu vou te abrir a palavra para dar um tchau e se despedir e agradecer muito as suas ponderações. Alguns podem não concordar, outros podem concordar, mas eu acho que é importante nesse espaço que a gente tem de debater, que a gente está no espaço acadêmico e é justamente para trazer
essas ideias. Não significa que se concorde com tudo ou não, e são pontos para a gente pensar. Muito obrigada, Léo. Então, eu vou te deixar a palavra. Bom, professora, eu que agradeço a senhora. Né, é sempre muito legal debater com a senhora esses temas e realmente as pessoas podem não concordar, né? Mas, mas eu acho que no final todo mundo busca o bem comum, né? É a proteção dos trabalhadores e me parece que é um tema bem complexo. O que eu acho que o que eu tenho para dizer assim é que o contrato de trabalho, para mim, é o contrato mais complexo que existe. Então, é muito difícil, né, a gente trabalhar e estudar esse contrato. E então, de novo, fica meu agradecimento pela senhora. Se a senhora puder mandar um oi depois ali para a professora Vera, para ver, Vera tá vendo? ela tá bem? Tá nos vendo aqui, que bom. Oi, Vera. Não, não sei, não, eu digo para a senhora na janela mesmo. Na janela. Não, eu acho que ela não tem Instagram. Eu acho que ela não tem Instagram. Mas obrigado, professora. E vamos falando. E eu preciso falar com a senhora sobre a minha tese também, né? Tem que mandar alguma coisa. Vamos lá, vamos conversar. Então tá, fique bem, tá bom? Obrigada, bom dia, pessoal. Obrigado pela nossa assistência muito qualificada aqui, a Cássia, bem presente, os amigos todos. Não vou nem nominar, porque depois alguns ficam tristes que não foram nominados, mas enfim, muitíssimo, muito obrigada mesmo. Bom dia. Até logo. Tchau, professora. Tchau.